Já parou para pensar se a filosofia pode realmente mudar o jeito como fazemos política e administramos nossas cidades e nosso país? Pois é. Existe uma corrente de pensamento chamada pragmatismo, que nos oferece um caminho fascinante para isso. Ela propõe que a gente pare de tratar a política como um jogo de certezas absolutas e comece a vê-la como um grande laboratório de aprendizado. A ideia é simples, mas poderosa. Democracia não é só escolher governantes, é aprender juntos a resolver nossos problemas. O pragmatismo democrático se apoia em 3 pilares fundamentais. O primeiro é a concepção experimental de políticas. Pense comigo. Os problemas sociais, como saúde, educação ou segurança, são super complexos, cheios de variáveis. Então, por que tratar as soluções como se fossem receitas de bolo infalíveis? A proposta pragmatista é tratar cada política pública como uma hipótese. A gente formula um plano com metas claras, indicadores para medir o sucesso e datas para reavaliar tudo. É como um cientista no laboratório. Mas o laboratório é a sociedade. O segundo pilar é a deliberação inclusiva. Uma decisão só é legítima de verdade se todo mundo que é afetado por ela tiver a chance de participar da discussão. Isso significa criar espaços onde todas as vozes sejam ouvidas, especialmente as de grupos que normalmente ficam de fora. Não é só uma questão de justiça, é uma questão de inteligência. Perspectivas diferentes trazem informações novas e nos ajudam a evitar erros e a encontrar soluções melhores e mais justas para todos. E o terceiro pilar, que amarra tudo, é a accountability, ou a prestação de contas. Quem tem poder precisa ser responsável por suas ações. Isso exige transparência total, auditorias independentes e, o mais importante, mecanismos para corrigir o rumo quando as coisas não saem como o esperado. A autoridade não vem de um cargo, mas da confiança que a população deposita em quem está no comando. E essa confiança se constrói com honestidade e responsabilidade. Com esses 3 pilares, a administração pública muda completamente. Em vez de seguir modelos rígidos e burocráticos, ela passa a operar em ciclos de aprendizado. Primeiro, a gente planeja, depois, executa um projeto piloto, em uma escala menor, para testar a ideia. Aí, a gente avalia os resultados com muito rigor, usando dados e evidências. Se funcionar, a gente expande. Se não funcionar, a gente aprende com o erro e tenta outra coisa. É um processo contínuo de melhoria. Claro que isso não é fácil. Exige gente com conhecimento técnico, uma cultura que valorize os dados e, acima do tudo, uma ética profissional forte. Mas não é só sobre técnica. Exige também habilidade política. Saber se comunicar de forma clara com a população, ouvir o que as pessoas têm a dizer e ser capaz de construir alianças para levar os projetos adiante. O pragmatismo não idolatra a técnica. Ele a coloca a serviço de valores como justiça e participação. Afinal, de que adianta ser super eficiente se essa eficiência aumenta a desigualdade ou tira a voz das comunidades? A eficiência que vale é aquela que respeita direitos e promove a justiça. No poder legislativo, essa lógica também se aplica. Imagine leis que não são escritas em pedra para sempre. Em vez disso, elas seriam como plataformas para experimentação. Teríamos comissões de estudo baseadas em evidências, audiências públicas mais produtivas e a obrigação de avaliar o impacto de uma lei depois que ela entra em vigor. Com revisões periódicas, a gente evita que uma norma vire um dogma ultrapassado e impede que ela seja capturada por grupos de interesse específicos. O legal dessa abordagem é que ela nos ensina a virtude de mudar de ideia quando surgem argumentos melhores, sem que a política vire uma bagunça irresponsável. O objetivo é construir uma racionalidade pública, onde as decisões são justificadas por fatos, explicadas com clareza e vigiadas de perto pelos cidadãos. E é aí que a educação entra com um papel central. Para essa democracia pragmatista funcionar, não basta ensinar história ou geografia na escola. É preciso formar cidadãos com competências de investigação. A gente precisa aprender a fazer as perguntas certas, a buscar informações confiáveis
a diferenciar fatos de opiniões, a reconhecer nossos próprios preconceitos e a argumentar com honestidade. Essas habilidades, praticadas desde a escola, se estendem para a vida em comunidade, nos conselhos de bairro, nas associações e em todos os espaços de debate. A gente para de terceirizar nosso julgamento e passa a participar ativamente da construção das decisões. A tecnologia, claro, pode ser uma grande aliada nisso tudo. Ela pode nos dar acesso a um volume imenso de dados públicos, criar visualizações que nos ajudam a entender os resultados das políticas e facilitar a participação de mais gente, de qualquer lugar. Mas temos que ter cuidado para que ela sirva à inclusão e não à vigilância ou à manipulação. Para que a investigação pública seja forte e a prestação de contas funcione, também precisamos de instituições de mediação sólidas. Pense na imprensa, nos centros de pesquisa e nas agências reguladoras. A imprensa tem o papel de fiscalizar o poder, mas precisa fazer isso com responsabilidade, checando os fatos e evitando o sensacionalismo. Os centros de pesquisa precisam ser transparentes sobre seus métodos e abrir seus dados para que outros possam verificar. As agências reguladoras, por sua vez, precisam ter autonomia para equilibrar a inovação com a proteção do cidadão, sem se deixar influenciar por interesses econômicos. Nenhuma dessas coisas é uma garantia mágica, mas são mecanismos práticos que, quando bem desenhados, diminuem os riscos e aumentam a confiança de todo mundo no sistema. E a justiça? Onde ela fica nessa história? O pragmatismo dá uma atenção especial a ela. Não adianta uma política ser eficiente na média se ela beneficia só um grupo e prejudica outro. Por isso, é preciso avaliar o impacto das políticas sobre os grupos mais vulneráveis e garantir que os direitos de todos sejam respeitados. O sucesso de uma política não se mede apenas por números gerais, mas pela justiça na distribuição dos resultados. Aquela velha história de que os fins justificam os meios na Alcolac, meios injustos destroem a confiança e prejudicam o aprendizado de toda a sociedade. No campo da economia, em vez de brigar entre o liberalismo total e o controle total do Estado, o pragmatismo propõe uma regulação que se adapta. A gente pode criar ambientes de teste para novas ideias, os chamados sandboxes regulatórios, e avaliar se os incentivos fiscais estão realmente gerando emprego e inovação sustentável. A ideia é ter ciclos de ajuste, em vez de posições inflexíveis. A competição é boa, mas precisa ser regulada para evitar abusos. A inovação é ótima, mas precisa de liberdade com responsabilidade. E a proteção social é um compromisso, mas precisa de instrumentos que provem sua eficácia. Essa mentalidade também pode transformar a cultura dentro das empresas e do governo. Precisamos de sistemas que recompensem o aprendizado, a colaboração e a transparência, e não apenas o resultado de curto prazo. Um erro honesto, que acontece durante um experimento controlado, deve ser visto como uma chance de melhorar, e não como motivo para punição. Agora, uma falta ética é outra história. Ela exige uma resposta firme, porque abala a confiança que é a base de todo o sistema. Até no direito essa visão tem espaço. A interpretação das leis pode ser orientada pelos seus propósitos e pelas suas consequências no mundo real. Os juízes podem usar dados e análises de impacto para tomar decisões mais conectadas com a realidade, sem deixar de respeitar a lei. Isso torna as decisões judiciais mais legítimas e eficazes. Na saúde pública, a pandemia nos mostrou na prática como o método pragmatista é vital. Vigilância, testagem de estratégias, comunicação transparente e participação da comunidade foram a chave para salvar vidas. A capacidade de se adaptar rapidamente, com base em novas evidências, mas sem abrir mão da prestação de contas, foi o que fez a diferença. Em resumo, o pragmatismo e a democracia andam de mãos dadas. Um oferece o método para a gente aprender, com a experiência, e corrigir os nossos erros. O outro oferece as instituições e os valores para que esse aprendizado seja público, justo e para todos. A promessa de uma política mais inteligente e mais humana, que age com a humildade de quem sabe que não tem todas respostas, mas com a coragem de quem está comprometido em encontrar os melhores resultados para a vida em comum.
Não se trata de acabar com os conflitos, mas de transformá-los em oportunidades para investigar, aprender e decidir de forma mais responsável. Se a filosofia tem um papel a cumprir na vida real, o pragmatismo nos mostra um caminho muito promissor. Usar a razão prática a serviço da justiça e do aprendizado contínuo. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou dessa reflexão, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo. Vamos juntos construir um debate mais inteligente sobre o futuro da nossa democracia. Até a próxima!